Nada vai conseguir fechar as portas dessa igreja que conhece a palavra revelada de Deus. Amém, irmãos? Independente do que está acontecendo ao nosso redor, o Senhor é maior. Amém? E aqui no capítulo 12, nós vemos que os discípulos, eles sabiam disso. Eles sabiam que Deus era maior, mesmo no meio da perseguição. Nós vemos aqui Tiago, no capítulo 12, a partir do versículo 1, conta a respeito de Tiago. Esse Tiago aqui, ele era irmão de João. Os dois eram filhos de Zebedeu. E aqui fala, nos primeiros versículos, que o Tiago ele foi morto à espada. E quando ele foi morto à espada, o rei Herodes, naquela época, o Agripa, ele olhou assim, viu que o povo gostou quando matou a espada. E era, sabe, uma coisa feia para um homem, quanto mais um homem de boa reputação como o Tiago, morrer à espada, como se fosse um criminoso. Então, o tetrarca lá, o Herodes, Agripa, ele viu que as pessoas gostaram quando os cristãos estavam morrendo. Aí ele botou um preço na cabeça de Pedro. Mandou pegar Pedro e pegaram Pedro. Porque Pedro não estava foragido, não tinha feito nada de errado. E pegaram Pedro e prenderam Pedro. E Pedro está lá na prisão. E eu acho interessante como Pedro estava na prisão. Pedro ele não ficou desesperado. Ele sabia que a forca estava esperando, mas ele não desesperou. Ele não ficou ansioso em sair. A Bíblia diz que ele foi até dormir na prisão. Olha que coisa interessante, que grande ensinamento. Quando você está andando no caminho de Deus, quando você está praticando a fé, quando você está realmente agradando a Deus, andando dia a dia com Deus, você não precisa ficar preocupado. Sabe, Smith Wigglesworth, ele sempre falava assim: não existe nada que agrade mais, ou que vai fortalecer mais a sua fé, do que uma vida que agrada a Deus. Você fica assim, sabe, tranquilo. Se eu morrer, eu estou com Deus. Se eu viver, eu estou com Deus. Não interessa, eu estou sempre com o Senhor. Sabe, eu estou guardado no amor. Pedro, ele estava guardado no amor. Ele tinha esse entendimento. Como é que pode um homem já fadado a morrer, inocente, preso? E a Bíblia diz que eram 4 homens, em turno de 4, são 4 turnos de 3 horas, durante o dia e a noite, guardando Pedro, 4 homens armados, e ele lá no calabouço inferior, tinha mais 3 homens lá, 2, não me lembro, mas os 2 homens lá, carcereiro e tudo. Pedro completamente trancafiado, amarrado com grilhões, e a Bíblia diz que ele estava dormindo, ele foi dormir tranquilamente. Sabe, a partir do versículo 5 desse capítulo 12 de Atos, está escrito assim: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que coisa interessante. Olha que valor. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou falando pela inspiração do Espírito Santo. Nós somos igreja. Amém? Esse lugar aqui não é igreja. Nós somos igreja. Contudo, existe uma importância muito fundamental, muito grande para a vida de todos nós, quando nós temos um lugar como esse para nos reunir e estar congregado na mesma fé em nome de Jesus. Qual é a importância de nós nos reunirmos, nos congregarmos, termos o nosso povo que crê igual, que está unidos na fé? Qual é a importância? Veja uma grande razão para você ir à igreja, para você estar frequentando um corpo, para você estar alicerçado junto com uma igreja em fé. Olha que grande importância. Quando você passa por um problema, você tem um pessoal seu lá para poder orar por você. Olha que coisa interessante. Pedro estava sozinho na prisão, mas ele não estava sozinho na fé. Você pode pensar que você está passando por esse problema sozinho, mas você não está sozinho na fé. Aqui tem pastores, aqui tem um corpo, uma igreja que está unida na fé, que quer o seu melhor, quer a sua libertação, quer a sua transformação, e vai orar por você quando você tiver necessidade. Amém, irmãos? Então existe uma grande importância em você estar congregado. Tem muitas pessoas hoje que não querem mais a igreja. Eu sou a igreja. Tudo bem, esse entendimento está certo, você é a igreja. Você pode se alimentar em casa, mas e na hora que você estiver passando por problema, será que alguém te conhece? Será que alguém vai estar com você ali? Sabe, a igreja, existe várias, podia te dar várias aqui razões pela qual eu já preguei sobre isso, a importância de vir a uma igreja, assim, estar reunidos. Mas essa é uma das maiores que você pode encontrar, cobertura espiritual. Pedro, ele teve uma cobertura espiritual.
Pedro foi preso, fadado à morte, mas ele teve uma cobertura de fé. Assim diz o versículo 5, quando ele foi preso, a igreja começou a orar. E deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe ainda: quando a igreja começa a orar, Deus começa a agir. Quando você começa a orar, Deus começa a agir. Quando a igreja está reunida em nome de Jesus e começa a orar, Deus se move.